Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Dessa vez vamos fazer a nossa primeira análise desse Campeonato Brasileiro de 2026 e em relação à primeira rodada, não poderia ser outro jogo senão a vitória do São Paulo por 2-1 diante do Flamengo, aquela que já pode ser cotada para uma das maiores zebras da competição, olhando lá para o final do ano, quem sabe por que não, se tudo ocorrer dentro da normalidade, dentro daquilo que a gente tem como expectativa, tanto para o Flamengo quanto para o São Paulo, na sequência do Campeonato Brasileiro, certo? Antes de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou da partida e compartilhar, claro, com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise, certo? E sem mais delongas, vamos aqui para o campinho então para começar a explicar, esboçar, desenhar como é que essa partida se desenrolou. Começar pela escalação do São Paulo, à esquerda da sua tela, né, se defendendo do lado esquerdo. Temos Rafael no gol, como de costume, e já um grande ponto, né, de partida dessa escalação do Crespo, que foi o retorno da linha de 3, do trio de zaga, então linha de 5 atrás, né, por assim dizer, com Alan Franco, Arboleda e Sabino, além dos laterais Mike pela direita e Enzo Dias pelo lado esquerdo. Já no meio campo tivemos a manutenção do trio de meio-campistas, agora com Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio, não só agora, né, tem sido de fato os três titulares ideais do São Paulo, pelo menos nesses primeiros jogos de 2026, agora com Luciano e Caleri formando dupla de ataque, o retorno de uma dupla de ataque que já entregou tantos gols, que já deu bastante certo no São Paulo aí nesses últimos anos, não só no trabalho do Crespo, também no trabalho do Zubeldia, enfim. Foi uma dupla que conseguiu se conectar muito bem e fez de novo nesse jogo de hoje, que deu bastante certo, pelo menos do ponto de vista tático, já a gente vai chegar lá. Pelo lado do Flamengo, então, uma escalação no modelo tático que a gente está habituado a ver com o Felipe Luiz, não com os 11 titulares ideais necessariamente, na verdade muitos deles no banco, mas começando com uma estrutura ali parecida com o que a gente já está habituado. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando o quarteto de defensores, esse sim 100% titular. Pulgar e Everton Araújo, uma dupla de volantes à frente, Pulgar o primeiro, Everton Araújo o segundo volante, Carrascal como meia e o trio de ataque formado por Plata, Pedro e Cebolinha na direita, no centro e pelo lado esquerdo, respectivamente. Para começar a desenhar um pouquinho esse cenário, então, eu vou mostrar como é que o Flamengo saiu jogando, então como foi a saída de bola do Flamengo e gradativamente mostrar como o São Paulo foi se defendendo do começo até o final do ataque, da escalação, da distribuição de jogo do time do Felipe Luiz, certo? Aqui então a gente teve em muitos momentos a formação de um trio com os zagueiros, então o Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Varela. O Alexandro não necessariamente ele foi aquele lateral tão agudo, mas ele foi aquele que subia gradativamente em diversos momentos do jogo, como a gente também está acostumado a ver, mesmo quando é o Varela quem é o lateral mais agudo entre os dois. O Alexandre também não deixa de subir, apesar de também participar da saída de bola, ele sobe gradativamente e marca uma presença importante lá na frente que a gente vai chegar lá. Mas nesse primeiro momento tem uma saída a 3 mais 2, que são os dois volantes aqui, o Pulgar e o Everton Araújo. O Alexandre então sobe, o Carrascal é um cara que flutua bastante aqui, principalmente entre cair do meio para o lado direito, e também na questão do posicionamento, ele é um cara que gosta bastante de invadir essa linha defensiva, esse meio espaço, uma presença bem forte aqui associando com o Pedro, associando com o Plata no ataque do Flamengo. E o Cebolinha então ficou aberto por aqui, o Pedro por aqui também se movimentando bastante, né, sendo aquele centroavante que a gente está acostumado a ver de bastante mobilidade, de sair da referência, buscar jogo e gerar jogo para o time do Flamengo, assim como também o Plata variou entre centralizar, entre ficar aberto aqui pelo lado direito. O São Paulo, para se defender, usou bastante o Luciano um pouquinho mais recuado e o Caleri atacando um pouquinho mais esses zagueiros, esse primeiro momento da saída do Flamengo. O Luciano é importante porque ele fazia um meio termo aqui entre também ajudar o Caleri a atacar esse primeiro grupo da saída de bola e também fazer uma cobertura boa aqui no Pulgar, no Everton Araújo, que foram marcados de forma muito bem definida, por assim dizer, pelo Bobadilla, aqui então no camisa 52, e pelo Marcos Antônio no camisa número 5, o primeiro volante, e eles conseguiram fechar bastante esse espaço, fechar bastante
essas alternativas iniciais da saída de bola do Flamengo. E aí, em determinados momentos não, em quase todas as saídas de bola do Flamengo, só que em determinado momento da saída em si, o Alexandro dava esse salto aqui então para cima e gerava um volume aqui pelo lado esquerdo, que fazia com que o Cebolinha centralizasse e os dois defensores do São Paulo aqui por esse lado direito ficassem bastante ocupados, ou seja, tanto o Alan Franco quanto o Mike, mas eles se deram bem por aqui também nesse primeiro momento. O Pedro, quando ele saía da referência, ele era muito bem acompanhado pelo Arboleda. O Arboleda fez uma marcação individual muito forte nele e foi muito bem no jogo. Inclusive, no meu ponto de vista, foi o jogador que mais se destacou do São Paulo, do ponto de vista de desempenho. Somando com e sem a bola, ele foi quem melhor cumpriu o papel que estava se propondo a fazer. O Sabino e o Enzo Dias faziam uma dinâmica parecida. Quando o Flamengo conseguia progredir um pouquinho mais com a bola, quem dava esse salto, assim como o Alexandro, era o Varela, então ocupando o Enzo Dias e fazendo com que o Plata centralizasse e ficasse ocupado pelo Sabino. Hora ou outra também era o inverso, o Varela pelo meio, o Plata por fora, assim como também o Cebolinha por fora e o Alexandro por dentro. Fazendo bastante essa mobilidade, essa troca, alternância de posicionamento e que tentava confundir, claro, os papéis defensivos dos jogadores do São Paulo. O Carrascal, então, como eu falei, fazia bastante esse movimento de infiltrar. Quando o Varela ainda não subia, o Carrascal ele partia bastante para cima do Sabino e o Danielzinho era um cara que sobrava por aqui. Falei que esses dois meio-campistas de São Paulo, Marcos Antônio e o Bobadilha, davam bastante esse salto para marcar os dois volantes do Flamengo nesse primeiro momento da saída de bola, e isso foi uma estratégia arriscada. Se a gente olhar pelo lado que o meio-campo de São Paulo ficou relativamente exposto, porque deixou um volume alto de atacantes do Flamengo na frente da linha defensiva, sem muito uma cobertura. Claro que tinha um Danielzinho aqui que também fazia esse papel, tanto de saltar quanto também de tentar ajudar nessa cobertura, mas foi um ponto que me chamou a atenção, que o Crespo confiou bastante nesses jogadores da linha defensiva para marcar, como eu falei, então, um alto volume de jogadores do Flamengo. E é uma estratégia arriscada, claro, porque você deixa essa linha defensiva exposta, mas ao mesmo tempo foram encaixes bem seguramente definidos, pelo menos na teoria, e que funcionaram bem na prática por méritos do desempenho do São Paulo. Também, claro, por estar com as linhas baixas, por não pressionar tão lá em cima, né, pelo menos na primeira etapa, isso também ajudou. Mas foi um risco que o Crespo correu, mas que, dando tudo certo, como de fato deu, compensou, porque você tinha esses jogadores, então, das saídas de bola do Flamengo bem marcados, o Flamengo com poucas opções, para sair jogando, e também os atletas que ficavam lá na frente atacando a linha defensiva não tinham muito espaço para arranjar alguma coisa. Foram movimentos coordenados ali de alternância de marcação que deu a entender, pelo menos, que o São Paulo estava realmente muito bem treinado e muito bem preparado para se defender em relação a essas alternâncias de posicionamento do time do Flamengo. Já em relação ao São Paulo com a posse de bola, que foi um cenário que a gente viu mais no segundo tempo do que no primeiro, por mais que eu considere a primeira etapa de São Paulo boa naquilo que se propôs a fazer, inclusive dá para até se discutir que foi melhor do que o Flamengo, considerando essas circunstâncias. Vamos falar aqui do São Paulo então com a posse. O Alan Franco era um cara que abria aqui pelo lado direito bastante, ora com o Mike por aqui, ora com o Mike subindo, mas eu vou jogar o Mike um pouquinho aqui para cima, que foi algo que aconteceu com bastante frequência até. Então tinha o Arboleda como zagueiro pela direita, por assim dizer, o Sabino por aqui e o Enzo Dias então aberto pelo lado esquerdo. O Danielzinho era esse volante que de fato flutuava, ele contava com uma perseguição do Pulgar, o primeiro volante do Flamengo buscava esse primeiro volante do São Paulo então para fazer essa marcação inicial muito forte. O Flamengo que subiu bastante pressão, inclusive subiu bastante as linhas nesse segundo tempo, assim como havia no primeiro também. A gente tinha então o Varela subindo a marcação aqui
no Enzo Dias, e o trio de ataque do Flamengo ficava no trio de ataque do São Paulo. Então sobrava esse 3 contra 3 aqui, né? O Cebolinha, o Pedro e o Plata no Alan Franco, no Arboleda e no Sabino. E da mesma forma que o Varela do outro lado fazia, o Alexandro perseguiu o Mike, mesmo quando ele estava aqui recuado ou quando ele avançava, o Alexandro ficava bastante nele. O Marcos Antônio e o Bobadilla, como de costume, mais o Marcos Antônio que o Bobadilla, né? Recuava aqui para auxiliar essa saída, para ficar próximo do Danielzinho. O Bobadilla, pelo lado direito, fazia algo um pouco parecido, só que um pouco mais agudo. E em relação à dupla de ataque, o Caleri e o Luciano, eles faziam uma dinâmica muito interessante, por mais que não tenha funcionado muito diretamente com eles, taticamente foi algo bastante interessante de se observar, que foi uma dinâmica clássica de segundo atacante com um centroavante. O Luciano, nesse papel de segundo atacante, acho que ele funciona muito bem. Ele é aquele típico jogador que a gente não vê nem como um meia de criação, então ele tem essa responsabilidade muito forte de carregar a bola, de encontrar passe, de conduzir. Ele não costuma fazer bons jogos, assim como de centroavante também, ele não tem aquela força física, ele não é tão incisivo ao ponto de poder conseguir ser um pivô da mesma forma que o Caleri é, por exemplo. Então ele nesse papel de segundo atacante, variando entre aparecer por aqui, fazer associações, receber passes, tabelas e poder ter alguém de referência para ele levar a bola e também fazer associações dessa vez iniciadas por ele, assim como invadir a área, enfim, receber passes em profundidade, como aconteceu bastante, inclusive, ele saiu nas costas aqui do Léo Pereira, aconteceu 2 vezes no primeiro tempo, ele saiu na cara do gol, esse papel dele variando o posicionamento, mas não tem uma responsabilidade muito grande em nenhum dos dois, né? Nem em ser meia, nem em ser centroavante, ele funciona muito bem nesse aspecto. E aconteceu bastante isso, cara, dele recuar por aqui, o Caleri invadiu algum espaço, e aí por conta dessa puxada de marcação, ou o Caleri invadir esse espaço das costas do Léo Pereira e receber lançamentos de trás, ou o próprio Luciano receber daqui e acionar o Caleri invadindo esse espaço. Em relação aos papéis dos zagueiros do Flamengo, estava bem definido que o Léo Pereira era quem perseguia o Luciano, e o Léo Ortiz ficava nessa sobra então para dar conta do Caleri. E foi assim que funcionou, então, o ataque do São Paulo, pelo menos na teoria. A gente teve bastante o Marcos Antônio aparecendo por aqui, principalmente nos momentos de transição do São Paulo, para auxiliar tanto o Caleri quanto o Luciano, assim como o Bobadilla por aqui. O Mike e o Enzo Dias, depois desse primeiro momento de saída de bola, também marcavam bastante presença desse campo de ataque. E a gente tem também, né, a recomposição do Flamengo, claro, para não deixar muito espaço nas costas. O trio de meio-campistas sempre gosto de destacar que é um trio bastante versátil, então, que consegue entregar tanto nesse momento da saída de bola quanto também em invadir um espaço, né, espaço entre zagueiro e lateral, aparecer com muita força aqui como opção para os atacantes de São Paulo, né, terem associações, terem opções para se desafogarem do sistema defensivo do Flamengo, assim como também dando conta da recomposição. E o Danielzinho, mesmo sendo o primeiro volante na teoria, né, nesse momento da saída de bola, também apareceu bastante na área, principalmente no momento que o Flamengo faz as substituições, que ele muda o posicionamento, acaba deixando de ser o primeiro volante, passa a ser uma espécie de segundo volante ali. E aproveitando o gancho aqui, eu vou falar também das substituições do Flamengo. Na primeira troca dupla do Felipe Luiz, o Arrascaeta entra no lugar do Pedro e o Jorginho entra no lugar do Everton Araújo. E em relação ao Arrascaeta, entra no lugar do Pedro, o Plata passa a fazer essa função de camisa 9, na teoria pelo menos, Rascal do lado direito, e o Arrascaeta faz esse papel de meia. E aí a gente tem uma troca por parte do São Paulo, que passa a ter o Bobadilla marcando o Pulgar, o Marcos Antônio marcando o Arrascaeta e o Danielzinho subindo aqui para defender o Jorginho. Por quê? Porque o Danielzinho, entre esses 3 meio-campistas de São Paulo, ele é aquele com a maior capacidade de marcação, de defesa, então ele sobe para defender o Jorginho, que seria uma peça muito importante do ponto de vista técnico para encontrar brechas, encontrar soluções nessa saída do Flamengo que estava bastante travada. E o Marcos Antônio no Arrascaeta foi algo que aconteceu por consequência também, claro, dessa subida do Danielzinho, mas também faz sentido por conta da mobilidade, da velocidade do Marcos Antônio para defender o Arrascaeta nesse espaço entre linhas,
e o Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, seria alguém muito mais móvel e que oferecia também muito mais perigo do ponto de vista técnico do que o Arrascaeta vinha oferecendo assim, então na partida. E o Bobadilla era alguém que dava conta de marcar o Pulgar ali, que também é um jogador de bastante qualidade, mas que não exige tanta atenção assim, como eu falei, na parte técnica, quanto o Jorginho e o Arrascaeta. E isso fez com que, como eu vinha falando antes, então, o Danielzinho passasse a ser, como o Marcos Antônio vinha sendo antes, alguém que pisava bastante na área. Depois, em mais uma troca dupla, o Felipe Luiz entra com o Samuel Lino no lugar do Cebolinha e com o Bruno Henrique no lugar do Carrascal. Aí o Plata volta para a ponta direita na teoria, o Bruno Henrique passa a fazer esse papel de camisa 9 e o Samuel Lino pelo Cebolinha é ponta esquerda por ponta esquerda. E apesar disso, não achei que foi uma boa escolha do Felipe Luiz. Entendo a parte do planejamento, provavelmente era algo que estava na cabeça dele e da estratégia do Flamengo como um todo, entrar com esses titulares no segundo tempo, mas também faltou um pouco de interpretação do jogo, pelo menos do meu ponto de vista. O Cebolinha era quem mais chegava perto de desequilibrar o time de São Paulo com finalizações, com dribles, cortando para dentro, superando os marcadores dele, pelo menos individualmente. Era alguém que fazia um bom jogo, com ênfase no primeiro tempo, mais do que no segundo. Então eu manteria o Cebolinha em campo. Como eu falei, entendo que essa estratégia provavelmente existia, mas nada impede também que você olhando o jogo, você olhando o Flamengo sofrendo para criar e tendo o Cebolinha ali como alguém que não só faz uma boa partida, mas que também vive um bom momento. Ele terminou o ano de 2025 bem e começa o ano de 2026 bem também, com base nessa partida contra o São Paulo. Ele poderia muito bem continuar em campo. O Samuel Lino não entra tão bem quanto ele. Claro que ele também não é ajudado pelo contexto, né? O Cebolinha passa mais tempo diante de uma defesa do São Paulo em condições naturais, ali com o 0x0, até com 1x0 a favor do Flamengo um pouco. O Samuel Lino entra e a maior parte do tempo que ele passa em campo é contra a defesa mais recuada do São Paulo, quando já ganhava por 2x1. Só que, mesmo assim, ele não consegue apresentar o que o Cebolinha apresentou. E o Cebolinha vinha bem no jogo, então acredito que o Cebolinha teria mais a oferecer ainda se ele continuasse em campo. No resumo, o São Paulo fez um primeiro tempo, então, muito seguro. Como eu falei, no que se propôs a oferecer, na estratégia que se propôs a entregar, pode até ter sido melhor do que o Flamengo, é um ponto discutível. Foi muito bem, não só por estar recuado, por estar fechado lá atrás em volta da área, mas também por uma estratégia bem definida e bem treinada pelo Crespo, com encaixes claramente muito bem definidos e também movimentos coordenados baseados nos movimentos que o Flamengo fazia em busca de tentar encontrar brechas, encontrar espaços que não conseguiu por méritos justamente dessa disciplina tática do time de São Paulo. Então, no primeiro tempo, o time um pouquinho mais recuado, no segundo tempo, um time com um pouco mais de atitude, subindo um pouquinho mais as linhas, se sentindo mais à vontade no jogo e também com méritos, claro, buscando a virada, com bastante apoio dos meio-campistas, invadindo o meio espaço, invadindo a área, aparecendo como são por dois atacantes, uma estratégia muito interessante do Luciano com o Caleri, uma dinâmica ali de segundo atacante, que foi o Luciano, que é a posição que eu acredito que ele se encaixa melhor, que ele desempenha melhor, e do Caleri sendo aquele centroavante, incomodando bastante o Léo Ortiz, e assim como o Luciano, como camisa 10, fez com o Léo Pereira, de puxar bastante a marcação dele e abrir esses espaços para que o São Paulo encontrasse pelo menos uma opção de lançamento para desafogar, para ocupar o campo de ataque e, por consequência, acrescentar mais jogadores por ali, gerar esse volume e, aos poucos, como eu falei, sentir a vontade no jogo e desenvolver essas oportunidades que geraram o primeiro e o segundo gol que deram a vitória para o São Paulo. Então, o São Paulo está de parabéns, venceu com méritos. Claro que não significa o fim da crise, não significa que está tudo bem. O São Paulo ainda tem muito caminho, um caminho muito longo a percorrer, mas é uma grande vitória para iniciar bem esse Campeonato Brasileiro. Tá falado? Deixe nos comentários se você sentiu falta de algum detalhe aqui nessa análise, a sua interpretação do jogo, se você discorda de algum ponto ou concorda com o que eu comentei aqui, vamos trocar essa ideia. Deixe seu like também no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, estamos juntos e até mais. Um abraço.